Galera, deixa o like e se inscreve para mais vídeos de terror. O passageiro invisível. Aceitei a corrida sem pensar muito. Era uma noite comum, fria e silenciosa. O endereço ficava numa rua pouco iluminada, perto de um terreno baldio. Quando cheguei, olhei ao redor, mas não vi ninguém. Esperei alguns segundos, chequei o app, e para minha surpresa, ele indicava que o passageiro já estava dentro do carro. Engoli seco e olhei pelo retrovisor. O banco de trás estava vazio. Meu coração acelerou, e uma sensação estranha tomou conta do meu peito. Então, aconteceu. O banco afundou lentamente, como se alguém tivesse acabado de se sentar. Meu corpo ficou rígido, e minha respiração ficou curta. Virei-me devagar, esperando ver alguma coisa, mas o banco continuava vazio. Olhei para o celular e a corrida já mostrava o destino. Meu instinto dizia para cancelar e ir embora, mas algo dentro de mim me impedia de mover um músculo. Boa noite, murmurei, tentando soar tranquilo. O silêncio foi minha única resposta. Liguei o rádio para aliviar o clima, mas ele começou a chiar. Troquei de estação, mas o som continuava distorcido, como se alguém estivesse sussurrando entre as frequências. Meu corpo estava gelado, as mãos suavam no volante. Mesmo sem ouvir nada, eu sentia uma presença ali, algo pesado, sufocante. Engoli em seco e comecei a dirigir, mantendo os olhos fixos na estrada. A cada curva, sentia um arrepio subir pela espinha, como se alguém estivesse me observando de perto. Tentei ignorar, focar apenas no trajeto. Mas a cada farol vermelho, a sensação piorava. Em um momento de coragem, olhei novamente pelo retrovisor. E então vi uma sombra escura, indefinida, sentada no banco de trás. Não tinha rosto, apenas um buraco negro onde deveriam estar os olhos. Meu coração quase saltou do peito. Tremendo, pisquei rapidamente e a sombra desapareceu. Mas eu sabia que ainda estava lá. Eu podia sentir. Podia ouvir um leve sussurro, uma respiração fria que não era minha. Tentei acelerar, mas o carro começou a perder velocidade sozinho, como se algo estivesse segurando. O rádio chiava mais alto agora, formando palavras desconexas. Meus dedos apertavam o volante com força, enquanto meu corpo lutava contra o terror absoluto. O destino se aproximava. Era um cemitério. O marcador do GPS piscava freneticamente, como se estivesse enlouquecendo. Meu peito doía de tanto medo. O carro parou sozinho na entrada e, de repente, o peso no banco de trás desapareceu. Virei lentamente. O banco estava vazio novamente. Nenhuma marca, nenhuma sombra. Apenas o silêncio sufocante da madrugada. Verifiquei o app e a corrida tinha sido finalizada. Não havia registro do passageiro, como se nunca tivesse existido. Saí do carro, ofegante, tentando respirar fundo. Olhei ao redor, mas a rua estava vazia. Só então percebi que minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Voltei para o carro e saí dali o mais rápido que pude. Nunca mais aceitei corridas naquela área. Mas até hoje, quando olho pelo retrovisor em noites silenciosas, tenho medo de ver aquele banco afundar de novo. Aceitei a corrida sem pensar muito. Era uma viagem longa, pagaria bem, e o passageiro parecia normal na foto do perfil. O ponto de partida era um bairro afastado, quase na saída da cidade. Quando cheguei, um homem alto e magro entrou no carro sem dizer nada. Apenas sorriu de leve e fez um gesto com a cabeça, indicando que podíamos seguir. Olhei para o GPS para conferir o destino, mas algo estranho aconteceu. O endereço não aparecia. O mapa mostrava apenas um ponto indefinido, como se estivéssemos indo para um lugar que não existia. Franzi a testa, mas decidi não comentar nada. Talvez fosse só um erro do app. Dirigi em silêncio por um tempo. O passageiro parecia tranquilo, olhando pela janela, como se estivesse perdido em pensamentos. Mas a estrada parecia nunca acabar. Eu dirigia há mais de 2 horas e não via nenhuma placa, nenhum posto, nada que indicasse onde estávamos.
A sensação ruim começou a crescer dentro de mim. Tentei puxar conversa, perguntar para onde exatamente estávamos indo, mas o homem apenas sorriu e disse: "Continue dirigindo." Seu tom era calmo, mas gelado o suficiente para me deixar arrepiado. Olhei para o celular de novo, tentando reiniciar o app, mas a tela congelou. O GPS girava sem parar, incapaz de localizar nossa posição. Meu peito começou a apertar. O silêncio dentro do carro ficou insuportável. Minha respiração estava pesada, e minhas mãos começaram a suar no volante. A estrada parecia se repetir, como se eu estivesse dirigindo em um loop infinito. Os mesmos postes, os mesmos reflexos na janela, tudo igual. Foi então que ouvi um riso baixo, vindo do banco de trás. Um riso que me fez gelar por dentro. Pelo retrovisor, vi o passageiro me olhando diretamente, seu sorriso agora maior, mais estranho. "Já percebeu que você nunca mais vai voltar?" Meu coração quase parou. Pisei no freio bruscamente, o carro derrapou, e por um segundo o mundo pareceu girar ao meu redor. Virei-me para trás, pronto para confrontá-lo, mas o banco estava vazio. O passageiro havia sumido. Saí do carro em desespero, olhando ao redor. A estrada estava completamente escura, sem luzes, sem sinais de civilização. Meu peito subia e descia rapidamente, o ar parecia difícil de puxar. Entrei de novo no carro e tentei dar a volta, mas a estrada não fazia sentido. Não havia retorno, nem acostamento. Apenas um caminho infinito, mergulhado na escuridão. Tentei chamar alguém, mas o celular não tinha sinal. O medo começou a se transformar em pânico. Eu estava preso em um lugar que não devia existir, dirigindo para um destino que nunca chegaria. O riso voltou a soar dentro do carro, ecoando como se viesse de todos os lados. Fechei os olhos por um momento, tentando respirar, tentando entender. Quando os abri, o carro estava parado na frente da minha casa. O app mostrava que a corrida havia sido finalizada. Meu corpo tremia inteiro. Olhei pelo retrovisor uma última vez e vi o banco de trás afundar lentamente. O passageiro encharcado. A chuva caía forte naquela noite. O asfalto brilhava sob os postes amarelados, e os limpadores de para-brisa lutavam para dar alguma visibilidade. Aceitei a corrida sem pensar muito. O passageiro esperava na beira da calçada, encolhido sob a tempestade, a água escorrendo pelo rosto. Assim que parei, ele entrou no carro sem dizer nada. O cheiro de terra molhada invadiu o ambiente. Suas roupas pingavam, encharcando o banco de trás. Fechou a porta devagar e apenas apontou para frente, indicando que eu deveria seguir. "Boa noite", murmurei, esperando alguma resposta. Ele não disse nada. Apenas respirava fundo, como se estivesse cansado. Resolvi não insistir. Algumas pessoas só querem um pouco de silêncio. A viagem seguiu sem problemas, mas algo me incomodava. Pelo retrovisor, eu observava discretamente. Seus olhos estavam fixos na estrada, mas havia algo estranho neles. Eram fundos, quase sem brilho, como se não houvesse vida ali. A chuva batia forte no vidro, e a neblina deixava tudo ainda mais sombrio. A cada farol, eu espiava o passageiro. Seu reflexo no vidro parecia errado. A luz dos postes passava por ele de um jeito estranho, como se não tocasse seu rosto por completo. Meu peito começou a apertar. O silêncio no carro ficou sufocante. Ele não se mexia, não parecia respirar. O som da chuva era a única coisa que preenchia aquele vazio assustador. Depois de alguns minutos, finalmente chegamos. O endereço era um conjunto de casas antigas, todas apagadas. Reduzi a velocidade, esperando que ele dissesse algo. Mas não disse. Parei o carro e me virei devagar para avisá-lo de que havíamos chegado. Meu corpo gelou. O banco estava vazio. O susto me fez soltar o volante e piscar várias vezes. Meu coração batia forte, minha respiração ficou curta. Olhei para o banco de trás, toquei o estofado. Seco. Perfeitamente seco. Olhei para a porta. Estava fechada.
Não ouvi barulho de saída, não vi movimento. Ele simplesmente desapareceu. Verifiquei o retrovisor mais uma vez. Meus olhos se arregalaram. Lá fora, na chuva, parado na mesma esquina onde o peguei, o homem estava lá. Do mesmo jeito. Molhado, imóvel, esperando. Meu sangue gelou. A corrida ainda estava ativa no app. Meus dedos tremiam enquanto eu tentava cancelar, mas a tela piscou e travou. No mapa, a seta indicava um novo destino. O passageiro havia voltado para dentro do carro. O Uber sem motorista. Chamei um Uber como sempre fazia quando voltava tarde do trabalho. A chuva fina deixava o asfalto brilhante, refletindo as luzes da cidade. Quando o carro parou à minha frente, não hesitei. Entrei, fechei a porta e coloquei o cinto, sem sequer olhar para o motorista. Foi só quando olhei para frente que meu corpo congelou. O banco do motorista estava vazio. Não havia ninguém ali. Minha respiração falhou. Meus olhos correram pelo painel, tentando encontrar alguma explicação. Talvez fosse um carro autônomo. Mas aquilo não fazia sentido. Meu coração disparou quando vi o celular encaixado no suporte. A tela brilhava com uma mensagem que fez o sangue sumir do meu rosto. Seu destino é o inferno. Minha garganta ficou seca. Minhas mãos começaram a suar. Olhei para trás, para os lados, para qualquer lugar que me dissesse que aquilo era uma piada. Mas não havia nada além do som dos pneus deslizando na estrada molhada. Tentei abrir a porta, mas os travamentos estavam ativados. Apertei os botões desesperadamente, mas nada acontecia. O carro continuava avançando, o motor roncando baixo, como se fosse guiado por uma força invisível. O pânico começou a tomar conta de mim. Toquei na tela do celular, tentei desligá-lo, mudar a rota, qualquer coisa. Mas a mensagem continuava ali, fixa, como se estivesse me observando. A cidade começou a desaparecer ao redor. As luzes dos postes foram ficando mais espaçadas, a estrada mais escura. Meu reflexo no vidro mostrava meus olhos arregalados, a boca tremendo. Eu precisava sair dali. Por favor, me deixe sair. Minha voz saiu tremida, engolida pelo silêncio opressor do carro. Mas não houve resposta. Nenhum som, nenhum comando. Apenas a sensação de que algo ou alguém estava me levando para onde eu não deveria ir. A estrada ficou deserta. A névoa começou a engolir tudo, e a escuridão à frente parecia não ter fim. Foi então que percebi. O carro não estava apenas me levando. Ele estava me afastando, me puxando para um lugar onde ninguém jamais me encontraria. Minha mente gritava para eu fazer algo, qualquer coisa. Fechei os olhos por um segundo, tentando respirar fundo. Quando os abri, o carro estava parado. O motor desligado. O celular apagado. A porta do passageiro se abriu sozinha. Lá fora, um vento frio soprou pelo caminho deserto. O cheiro de terra úmida e ferrugem preencheu o ar. Eu não sabia onde estava, mas algo me dizia que, se saísse do carro, nunca mais voltaria. O nome na tela. O nome apareceu na tela como qualquer outro. Mas, assim que li, meu coração parou. Era o nome da minha irmã. A mesma grafia, o mesmo sobrenome. Um nome que eu não via há 2 anos, desde o dia em que a enterrei. Minhas mãos tremiam no volante. Olhei para o endereço de embarque. Um bairro afastado, perto do cemitério. O peito apertou. Isso era alguma pegadinha? Alguém estava brincando comigo? Meu instinto gritou para eu cancelar a corrida, e foi exatamente o que fiz. Mas, no mesmo instante, o app piscou e uma notificação surgiu na tela. Sua irmã está esperando. O ar ficou preso na minha garganta. Meu estômago revirou. Olhei ao redor, como se esperasse ver alguém rindo de mim, mas a rua estava vazia. Só eu e aquela mensagem impossível. Tentei cancelar de novo, mas o botão não respondia. O app parecia travado, repetindo a mesma frase. Sua irmã está esperando. Meu suor escorria frio pela testa.
A dúvida me corroía. Se fosse uma brincadeira, quem faria algo assim? Mas, e se não fosse? Meu dedo pairou sobre a tela. Contra todo o bom senso, aceitei a corrida. Meu corpo estava rígido, minha respiração curta. O carro se moveu quase sozinho em direção ao destino. A cada quilômetro, a sensação de peso aumentava. O silêncio no carro era quase insuportável. O relógio parecia andar mais devagar. A estrada estava escura, deserta. Quando cheguei, esperei alguns segundos antes de olhar para o lado de fora. Meu coração batia tão forte que doía. Lá estava ela, uma silhueta parada na calçada, exatamente onde o app indicava. Não conseguia ver seu rosto, mas reconheceria aquela postura em qualquer lugar. Era idêntica à minha irmã. O medo e a saudade se misturavam dentro de mim. Minhas mãos estavam suadas no volante. Eu não sabia se deveria descer, se deveria fugir. Foi então que o celular vibrou. Uma última notificação apareceu. Obrigada por vir, mano. Meus olhos encheram de lágrimas. Quando olhei novamente para a calçada, não havia mais ninguém ali. O motorista sorridente. Entrei no carro sem pensar muito. Era tarde, eu só queria chegar em casa. O motorista deu boa noite, e eu respondi sem olhar para ele. A corrida começou tranquila, as ruas vazias, o barulho do motor preenchendo o silêncio. Depois de alguns minutos, senti um olhar sobre mim. Levantei os olhos e vi pelo retrovisor que ele me observava. Seu sorriso era educado, mas havia algo estranho ali, algo que me fez engolir seco. Então, o sorriso cresceu. Devagar. Primeiro, um pouco maior que o normal. Depois, se alargando além do que era possível. Os lábios esticaram, os dentes apareceram por completo. Mas ele continuou abrindo a boca, abrindo. Meus dedos apertaram a alça da bolsa. Eu queria olhar para outro lugar, queria acreditar que era só coisa da minha cabeça. Mas não conseguia desviar o olhar. A pele ao redor de sua boca começou a rasgar, mas não havia sangue. Apenas um vazio escuro tomando conta do rosto dele. Os dentes sumiram, os olhos afundaram. Tudo o que restou foi um buraco negro, profundo, como se absorvesse a luz ao redor. Meu corpo congelou. Um arrepio subiu pela minha espinha, minha respiração ficou presa na garganta. O carro seguia em frente, mas eu não sentia mais que estava no mundo real. Quis gritar, mas o som não saiu. Tentei abrir a porta, mas estava trancada. Meus dedos tremiam enquanto procuravam desesperadamente pelo botão de destravamento. Foi então que a voz dele soou. Não vinha de sua boca, porque ele não tinha mais boca. Vinha de todos os lados, de dentro da minha cabeça. Você não devia ter olhado. O rádio começou a chiar. O vidro do carro ficou opaco, como se algo estivesse bloqueando a visão do lado de fora. Tudo parecia mais distante, como se eu estivesse sendo puxada para longe da realidade. Meu peito doía de tanto medo. O buraco onde deveria estar o rosto dele parecia crescer, se expandir, como se quisesse me engolir. Fechei os olhos, rezando para aquilo acabar. Meu coração batia tão forte que parecia prestes a explodir. De repente, o carro parou. O silêncio tomou conta. Quando abri os olhos, estava em frente à minha casa. O carro vazio. Nenhum motorista. Apenas o espelho retrovisor quebrado, como se algo tivesse tentado sair por ele. A rua que não existia. O GPS indicou que eu deveria virar à direita. Estranhei. Já tinha dirigido por aquela região várias vezes, mas nunca tinha visto aquela rua antes. Diminuí a velocidade e olhei ao redor. As casas eram velhas, com paredes descascadas e janelas escuras. Algumas tinham portas entreabertas, rangendo com o vento. Não havia luzes nos postes, apenas sombras alongadas pelo farol do carro. Engoli seco e segui em frente. Meu passageiro, um homem calado que mal tinha falado desde que entrou, olhava pela janela com expressão tensa. De repente, ele murmurou: "Não devíamos estar aqui." O jeito que ele disse aquilo me arrepiou.
Sua voz não parecia um aviso, mas um medo genuíno, como se reconhecesse aquele lugar. Olhei para o GPS, tentando entender para onde exatamente estávamos indo. Mas a tela ficou estranha. O mapa tremia, e a rota se apagava pouco a pouco, como se estivéssemos sendo engolidos pela escuridão. Minhas mãos apertaram o volante. Pensei em dar a volta e sair dali o mais rápido possível, mas quando olhei pelo retrovisor, senti o sangue gelar. A rua atrás de nós não existia mais. Apenas um vazio escuro e denso, como se tivéssemos atravessado para um lugar onde não havia volta. O passageiro começou a respirar rápido. Ele olhou para mim com os olhos arregalados e sussurrou: "Você trouxe a gente para cá. Agora, não tem como sair." Meu peito apertou. Pisei no acelerador, tentando ignorar o desespero subindo pela minha garganta. Mas quanto mais eu dirigia, mais as casas pareciam iguais, repetindo-se sem fim. O rádio chiou sozinho. Uma voz baixa e distorcida repetia algo que não conseguia entender. Meu passageiro começou a murmurar algo também, rápido demais, como uma prece. Foi então que vi. No final da rua, uma figura alta nos esperava. Sem rosto, sem forma definida, apenas um vulto parado no meio da estrada. Meu instinto gritou para eu dar a ré, fugir, mas antes que eu pudesse reagir, todas as luzes do carro se apagaram. O motor morreu. O silêncio era absoluto. Olhei para o passageiro. Ele não estava mais lá. O banco estava vazio. Apenas uma porta aberta, balançando levemente, como se alguém tivesse acabado de sair. O rádio chiou novamente, e dessa vez eu entendi as palavras: "Agora é sua vez de esperar." O passageiro sombrio. A noite estava tranquila, as ruas vazias, e a luz dos postes piscava a cada instante. Eu dirigia sem pressa. A corrida estava sendo mais calma do que eu esperava. O passageiro atrás de mim estava em silêncio, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos, e eu estava agradecido por isso. De repente, uma sensação estranha começou a me envolver. Não sabia exatamente o que era, mas algo estava errado. Olhei rapidamente pelo espelho retrovisor e, por um momento, vi uma silhueta. Não era um reflexo normal, como o de qualquer pessoa. Era mais vaga, sem forma definida. Senti o sangue gelar. Eu olhei mais uma vez, tentando entender o que estava acontecendo, mas a silhueta parecia desaparecer quando eu tentava focar. Era como se ela estivesse se movendo, mas sem se mover. A voz grave que surgiu de repente me fez pular. Era como se saísse de dentro da própria noite, fria e distante. "Não olhe para mim." Meu corpo paralisou. Não sabia o que fazer. A voz não parecia humana, mas não havia como ignorá-la. A curiosidade começou a me consumir. Por que não deveria olhar? O que aconteceria se eu olhasse? Meu coração batia forte no peito. Tentei me concentrar na estrada, continuar dirigindo, mas as palavras daquela voz ecoavam na minha mente. "Não olhe para mim." O medo me fazia acelerar sem perceber. Mas a curiosidade era mais forte. Uma força invisível me obrigava a virar a cabeça, a olhar para trás. Eu sabia que estava fazendo algo errado, mas não conseguia evitar. Quando olhei, tudo se tornou ainda mais estranho. A silhueta, que parecia vaga antes, agora estava nítida. Era um homem, mas não parecia ser humano. Ele estava me encarando com olhos escuros, profundos, que pareciam não ter fim. O ar ficou pesado. Não conseguia respirar direito, como se o tempo tivesse desacelerado. A silhueta sorriu. Um sorriso largo e vazio, sem emoção, como se soubesse o que eu tinha feito. O carro balançou. O medo se espalhou por todo o meu corpo. Eu queria gritar, mas não conseguia. Era como se a minha garganta tivesse sido tomada por algo frio e denso. Foi a última coisa que eu senti antes de o mundo começar a se apagar ao meu redor. O farol do carro piscou e apagou. A rua ficou completamente escura. Quando acordei, estava em um lugar desconhecido, sem saber como cheguei lá. O carro estava parado, mas não havia mais nenhum sinal de vida. Nenhum som, nenhuma luz.
Só a escuridão. Eu tentei sair, mas as portas estavam trancadas. O espelho retrovisor refletia apenas a minha face, mas eu sabia, no fundo, que algo havia me seguido. E agora, tudo estava em silêncio. O pedido estranho. A noite estava fria e silenciosa, com o vento sussurrando pelas ruas vazias. A mulher entrou no carro sem dizer uma palavra, apenas fechou a porta suavemente e olhou para frente. Eu, tentando ser educado, sorri e disse boa noite. Ela apenas acenou com a cabeça, como se estivesse perdida em seus próprios pensamentos. Enquanto dirigia, percebi que ela estava vestida com um longo vestido branco, que parecia um pouco fora de lugar, especialmente naquela hora da noite. O tecido fluía suavemente como se estivesse em um sonho. Eu tentei não prestar atenção demais, achando que ela estava só cansada. Mas algo naquela situação não parecia certo. O GPS indicava que o destino estava um pouco mais longe do que o normal. Eu ia seguir a rota, sem questionar, como sempre faço. Mas então, ela falou. A voz dela era suave, mas cheia de uma calmaria perturbadora. Me deixe no cemitério, disse ela. Eu hesitei. Cemitério. Aquela hora da noite. Olhei para ela pelo retrovisor, mas seu rosto não mostrava nenhuma expressão de medo ou apreensão. Estava tranquila, como se fosse o lugar mais natural do mundo para ir. Claro, posso deixá-la lá, respondi, tentando disfarçar a estranheza. Não costumo fazer esse tipo de corrida, mas o pedido não era tão raro assim. Só que, conforme eu me aproximava do cemitério, uma sensação desconfortável tomou conta de mim. O ar parecia mais denso. O cemitério estava deserto, como esperado. As luzes eram fracas e a entrada estava vazia. Parei o carro diante do portão de ferro, e a mulher me deu um leve sorriso. Não disse uma palavra enquanto saía do carro. Fiquei ali, observando-a caminhar lentamente em direção aos túmulos. Ela não olhou para trás, nem parecia ter pressa. Apenas seguiu seu caminho entre as lápides, desaparecendo nas sombras. Eu sabia que deveria ir embora, mas algo me impediu de ligar o carro de imediato. Demorei mais do que o normal, a sensação de inquietação aumentando a cada segundo. Quando finalmente decidi olhar para o retrovisor antes de partir, algo me fez parar de novo. O reflexo não era o que eu esperava. A lápide que estava diretamente atrás de mim estava iluminada pela luz do carro, e quando me dei conta, o meu nome estava gravado nela. Meu coração disparou. Meu nome, com a data de nascimento, mas sem a data de falecimento. Não consegui mover. Fiquei ali, com o olhar fixo naquilo, sem conseguir entender. O que estava acontecendo? O cemitério vazio. A mulher vestida de branco que já havia desaparecido. Eu olhei para os lados, mas não havia mais ninguém. A garganta estava seca, e a sensação de sufocamento tomou conta de mim. Eu sabia que algo estava errado, mas não podia acreditar no que estava vendo. Não havia nenhuma explicação lógica para aquilo. Quando olhei novamente para a lápide, as palavras pareceram se distorcer. As letras começaram a desaparecer, como se estivessem sendo apagadas por algo invisível. O vento ao meu redor ficou mais forte e, de repente, o carro se desligou sozinho. Foi nesse momento que eu soube. Não importava o que eu fizesse, o que tentasse entender. Eu não estava mais no controle. E talvez, como aquela mulher, já tivesse chegado o meu fim. A chamada do além. A noite estava calma, quase tranquila demais. O pedido surgiu no aplicativo, uma corrida em uma área afastada, quase no fim da cidade. O tipo de lugar que sempre me deixava um pouco inquieto, mas eu precisava do trabalho. Quando cheguei, o cenário me pareceu ainda mais estranho. O lugar parecia deserto, com casas envelhecidas e árvores secas. O passageiro estava parado na calçada, esperando. Um homem alto, vestindo um casaco surrado e um chapéu que escondia parcialmente seu rosto. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra, apenas se ajeitou no banco de trás, como se estivesse acostumado a fazer aquele trajeto. Boa noite, falei, tentando quebrar o silêncio. Ele apenas fez um gesto com a mão, como se pedisse para que eu começasse a dirigir.
Pus o carro em movimento e olhei pela janela, tentando entender aquele bairro. Algo me incomodava, mas eu não sabia o que era exatamente. Olhei para o retrovisor e o homem estava sentado imóvel, com a cabeça baixa. "Para onde eu te levo?" perguntei, sentindo uma leve tensão. Eu realmente não sabia onde ele morava. O que não era raro, mas aquele pedido me parecia estranho. Ele ergueu a cabeça lentamente. Seus olhos eram escuros, profundos, mas ao mesmo tempo vazios, como se já estivessem perdidos. "Me leve para casa", ele disse, a voz grave e calma, quase sem emoção. Eu tentei manter a calma. "Claro, mas onde fica a sua casa?" perguntei, tentando soar natural. Não me importava o quanto fosse tarde ou estranho, eu precisava entender onde ele queria ir. O homem não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele apenas sorriu. Um sorriso que não parecia natural. Não era de alguém feliz, era o sorriso de alguém que sabia mais do que devia. "Eu já estou em casa", ele disse, e sua voz soou quase como um sussurro, como se estivesse falando mais para si mesmo do que para mim. Um arrepio percorreu minha espinha. Fiquei em silêncio por um momento, pensando em como reagir. O que ele queria dizer com aquilo? Eu olhei para ele pelo retrovisor, mas ele já estava olhando para fora do carro, como se tivesse se perdido em seus próprios pensamentos. O silêncio entre nós ficou pesado. Não havia mais conversa. Eu não sabia para onde estava indo, mas de alguma forma parecia que ele sabia. Não havia mais necessidade de palavras, como se aquele simples pedido tivesse sido um comando. A cidade ao redor parecia desmoronar. As ruas se tornaram mais escuras e silenciosas. O carro parecia deslizar, não andando, apenas sendo levado, como se tudo estivesse sendo puxado para um lugar onde eu não queria ir. Por fim, o carro parou. Eu olhei ao redor e percebi que já não estava mais onde havia começado. A rua estava deserta, o ar estava mais denso. Quando olhei para o retrovisor, o homem já não estava mais ali. Meus olhos se fixaram na rua vazia e então eu vi. O que parecia ser a casa dele, no final da rua, não tinha portas nem janelas. Apenas uma estrutura velha e quebrada, que estava lá, mas não estava. Eu sabia, naquele momento, que a casa dele nunca existiu. O silêncio mortal. Era uma noite comum, tranquila até demais. O pedido surgiu e, ao aceitar, percebi que a corrida não era tão distante, o que sempre me dava uma sensação de alívio. Ela entrou no carro sem dizer uma palavra, apenas se acomodando no banco do passageiro. Seus olhos estavam fixos na janela, como se estivesse distante, em algum lugar só dela. O percurso seguia sem problemas, mas algo em sua postura me incomodava. Ela não se mexia, não falava, não fazia nenhum som. Eu tentei puxar uma conversa, como sempre faço, para aliviar o silêncio. Falei sobre o tempo, sobre as ruas vazias, qualquer coisa para preencher aquele vazio. Mas ela não respondeu. Eu não sabia se estava cansada ou simplesmente preferia ficar em silêncio, então continuei dirigindo, sentindo a pressão do silêncio crescer. O farol do carro iluminava a rua, mas parecia que a escuridão ao redor estava ficando mais densa, como se eu estivesse sendo levado para um lugar que não era mais real. Quando faltava pouco para o destino, resolvi tentar de novo. "Está tudo bem?" perguntei, sentindo o peso da ausência de resposta. Eu tinha a impressão de que ela estava me ignorando, mas ao olhar para o retrovisor, percebi que ela me observava. Seus olhos estavam fixos em mim, mas seu rosto estava inexpressivo. Ela não disse nada. Apenas apontou para o banco de trás, onde um jornal estava dobrado, como se fosse algo que eu deveria ver. Eu franzi a testa, mas resolvi olhar. A manchete estava clara, e o que eu vi fez meu estômago revirar. Mulher assassinada dentro de um Uber ontem à noite. Eu congelei. Não conseguia processar o que estava vendo. Meu coração disparou e minhas mãos começaram a suar. Olhei para ela novamente, mas ela não parecia mais tão próxima. A presença dela parecia ter se afastado. Ela estava lá, mas não estava. O carro ficou mais pesado. Eu não sabia o que fazer. Aquele jornal, a manchete.
Era como se o tempo tivesse parado, e tudo o que eu estava vendo fosse uma premonição. Como se aquele jornal fosse um aviso de algo que estava prestes a acontecer. Você. Tentei falar, mas as palavras me falharam. O que eu queria perguntar? Como ela estava ali? O que aquilo significava? O carro parecia agora se mover por conta própria. O ambiente estava frio, como se o ar tivesse sido sugado para fora de dentro de mim. Eu olhei para a mulher, mas ela já não estava mais olhando para mim. Seus olhos estavam fechados, como se ela estivesse em paz em algum lugar distante. O relógio do carro indicava que já estávamos chegando ao destino. Eu não sabia mais se queria parar, se queria continuar. Mas antes que eu pudesse decidir, o carro diminuiu a velocidade. O GPS indicava que havíamos chegado. Eu olhei para o banco de trás, mas a mulher já não estava mais ali. A porta se abriu sozinha, e o jornal caiu no chão, sua manchete agora brilhando sob a luz dos faróis. Quando olhei pela janela, a rua estava vazia. Não havia mais ninguém. Eu estava sozinho. E, por algum motivo, eu sabia que ela nunca tinha saído. Ela apenas me deixou com a última mensagem.